Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. E o nome da reunião de hoje chama-se, anote, que Deus lhe converta. É a palavra de hoje. Uma mensagem de suma importância para o nosso entendimento e para quem está conectado nesse momento, ouvindo essa transmissão. Eu declaro o tema de hoje na sua vida, que Deus lhe converta. É Deus que converte. Quem levanta a vida de uma pessoa é Deus. O coração de uma pessoa é convertido por Deus. Não sou eu e nem você que converte, mas Deus. Aqui, a minha função, a função do pastor Heraldo, até mesmo a sua, é de semear no coração do seu familiar, do amigo, de quem quer que seja. Aqui a gente planta. Deus dá o crescimento. Não pode haver forçação de barra. Não pode existir bajulação. Eu sou contra isso. Porque o Evangelho também é contra um ministério, um pastor que fica bajulando, tentando convencer a pessoa a receber a palavra. Nós temos que entender mais do que nunca, a conversão é um dom de Deus. É algo que vem de Deus, assim como a salvação é um dom de Deus. É Deus que converte. E é melhor que seja assim, para que a gente não tenha aqui discípulos da carne. Porque o discípulo da carne, esse não tem fome de Deus, de buscar, não é leal, não é fiel, não é firme às coisas de Deus, não permanece, logo vai embora. E Deus quer aqui pessoas convertidas e não convencidas. Porque o convertido não precisa você ficar insistindo. Ele já sabe, ele entende. A gente lança a palavra e ele já compreende. Ele logo já põe em prática. Ele recebe. É uma coisa linda. Então, o título da mensagem de hoje é que Deus lhe converta. E vamos à Bíblia, Atos, capítulo 16, verso 14. Atos 16, 14. Nessa leitura que nós vamos realizar aqui em Atos 16, 14, nós temos um exemplo lindo, que confirma tudo o que eu falei agora há pouco. É Deus que lhe converte. É Deus que converte uma pessoa. Então aqui em graça não funciona como acontece na lei. Que a pessoa fica ali insistindo, aquela forçação de barra. Você tem que ir para a igreja. Escuta aqui, sou endemoniado. Esse problema na sua vida é um demônio, hein? Você está doente, está passando por... Precisa ir lá na igreja buscar o óleo. Você precisa buscar o sal. Você precisa de um descarrego. Sua vida está assim porque tem um demônio. E a pessoa, por medo, convencida, acaba indo. Mas convertida ela não está. Então em graça é diferente, olha. Você é um abençoado de Deus. E eu recebo que Deus vai te dar entendimento de todas as... Ele vai se mostrar para você. Naquilo que Ele me deu entendimento, Ele também vai te dar. Mas eu não concordo. Tudo bem. Nós não vamos brigar, nós não vamos discutir. Você não é endemoniado. Você é de Deus. Porém, eu vou respeitar a soberania do Senhor. E no tempo desse Deus, Ele vai te mostrar todas as coisas. Ele se mostrou para mim. Ele vai se mostrar também para você. Você vai compreender. Na religião é diferente. Escuta aqui, sua peste, seu endemoniado. Tem que ir para a igreja, hein? Tem que se libertar. Amém, pessoal? Tem ou não tem? Tem que ir. Não é aquela coisa, né? De medo, obrigação, fica insistindo, convencendo a pessoa, e a pessoa acaba, por medo,
pelo dedo do homem, pela palavra do homem, acaba estando naquele ambiente religioso. Porém, segundo a Bíblia, a conversão não tem nada a ver com isso. É uma coisa linda quando ela acontece. A conversão. Então, a leitura desse verso, eu vou parar algumas vezes para explicar, porque tem muita coisa linda aqui para a gente aprender em um verso. Em um verso tem tanta coisa para a gente aprender. E eu vou pausar e a gente vai meditar letra por letra, palavra por palavra. Tá certo assim? Então anote aí. Atos 16:14 começa assim. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Primeira pausa. Essa mulher era uma vendedora de tecidos. Se entende aqui que o ramo dela era a confecção. Era uma comerciante, bem-sucedida. Tanto é que ajudou e apoiou muito ao apóstolo Paulo. Em casa, depois você lê o capítulo todo e você vai perceber isso. Então, ela era da área do tecido. Trabalhava com isso. Temente a quem? A Deus. Lídia era uma mulher que já dava ouvidos às palavras dos profetas, à lei de Moisés. Ela tinha conhecimento das promessas de Deus. Se era temente a Deus, ela tinha conhecimento das coisas de Deus. Daquilo que os profetas profetizaram, daquilo que Moisés profetizou, amando de Deus. Porém, isso não era suficiente. Porém, isso não era o bastante para produzir uma vida convertida. Faltava a ela a conversão que só se dá, que só advém através do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que estão no ensino da lei de Moisés, que vive em um ambiente religioso, o apóstolo Paulo diz na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 15, que essas pessoas que estão no ambiente religioso, de campanhas, sacrifícios, jejum, guardamento de dias, cerimônias religiosas, buscando nas coisas externas Deus, quando na verdade esse Deus está dentro delas, essas pessoas nem convertidas ainda são. Mantenha a sua mão aqui e vamos com Bíblia confirmar isso também. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 15. Eu já vou deixar a minha Bíblia aqui marcadinha em Atos. A gente parou no ponto que fala que Lídia era uma mulher temente a Deus, ou seja, ela tinha conhecimento das promessas de Deus, mas que, porém, faltava nela a conversão que só se dá através do Evangelho da graça. E Paulo confirma isso também na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 15. O que nós vamos ler aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 15, é uma palavra muito dura, mas ela precisa ser ensinada, ela precisa ser dita como qualquer outra que está no Evangelho. Ah, pastor, isso aqui eu não vou falar para ninguém, é uma palavra muito dura. Falar para uma pessoa que está em campanhas, em correntes, uma pessoa que está na religião, falar que ela não é convertida, não vou falar um negócio desse. Mas é o que está escrito aqui. E a gente não pode rasgar essa parte da Bíblia. A gente não pode se acovardar. A gente tem que ensinar as pessoas. É ensinando que elas despertam. Que o véu é retirado. Plantando a semente. Amém? Amém. E Deus dá o crescimento. A gente tem que plantar a semente. A pessoa recebe a semente. Aí Deus dá o crescimento. Faz ela entender. E assim diz o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios 3,15. Mas até hoje, quando é lido o quê? Moisés. Quando é praticado as coisas do velho pacto,
cerimônias, batismo em águas, Páscoa judaica, sacrifícios, campanhas e correntes, guardamento de dias, e etc, etc. O véu está posto sobre o coração o quê? Deles. Quando, porém, algum deles se converte a quem? Ao Senhor. Então, aquela turma toda que está lá do outro lado, naquele ambiente religioso, pastor, adorando o santo, acompanhando a missa, participando da ceia, fazendo a campanha, fazendo a corrente, não são convertidos? Não. Porque estão na prática das ordenanças da lei de Moisés. Palavra dura, hein? Muito dura. Mas ela precisa ser dita, ela precisa ser ensinada. Como eu estou fazendo hoje aqui. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Atenção, igreja. E o que acontece quando o véu é retirado? A igreja de Cristo, as pessoas que estão no ambiente religioso, passam a entender que Deus não é porta, que Deus não é rosa, que Deus não é manto, que Deus não é sal, que Deus não é pau, não é pedra, não é gesso, Ele é Espírito. Então ela começa a entender com a conversão quem é o verdadeiro Deus e aonde Ele está. Porque até então, as pessoas que estão no ambiente religioso, elas estão buscando, mas estão buscando do jeito errado, nas coisas externas, quando na verdade esse Deus está dentro dela. Mas enquanto o véu não é retirado, ela acredita que Jesus é a rosa. Ela acredita que o milagre vem através daquilo, quando na verdade ela mesma pode se curar através do Deus que mora dentro dela. Porque nós somos templos do Espírito de Deus. É difícil de entender isso? Não, está muito claro aqui. O verso conversa com a gente, fala por si só. É lindo o Evangelho da Graça, porque a gente vai lendo e o verso vai falando, vai conversando com o nosso espírito, com a nossa mente. Quando, porém, uma vez mais, verso 16, quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. E olha o que acontece. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. As pessoas saem da escravidão do homem, do medo do diabo, do medo de macumba, de olho gordo, de olho magro, de um monte de coisa. A pessoa começa a descobrir, peraí, Deus não é isso aqui, Ele está dentro de mim. Não é mais pelas ordenanças da lei, é pela graça, eu sou herdeiro, eu sou um abençoado. Eu sou filho de Deus. Isso se dá com a conversão. Então, todos aqueles que estão em um ambiente religioso, recebendo o ensinamento da lei de Moisés, não são convertidos a Deus. Paulo até diz, são zelosos, são maravilhosos, isso está descrito em Romanos, mas não tem o batismo do conhecimento, que é a conversão. Ainda o véu não foi retirado. Não são convertidos. Mas são zelosos, mas não são convertidos. Mas tem zelo, mas convertido não é. Mas são zelosos. Mas Deus ainda não se mostrou para eles. Eu recebo que vai se mostrar. Amém? Porque são abençoados. Amém? Gálatas 3:9. Vamos lá. Vamos fazer esse passeio na Bíblia. Gálatas 3:9. E depois a gente vai voltar lá para Atos. E aqui, em Gálatas 3:9, só completa, confirma ainda mais o que nós estamos aprendendo aqui. 3:9. Vamos lá. De modo que os da fé, diga, os da fé. Nós somos da lei de Moisés ou nós somos da fé? Da fé. Então aqui está bem claro. Gálatas 3:9, os da fé. Não é os da lei. É os da fé, os da graça. De modo que os da fé são abençoados com o crente o quê? Abraão. Então, o tempo do Deus te abençoe acabou.
de forma definitiva. O que Moisés profetizou se cumpriu. Então, na nova aliança, a forma de abençoar, entenda, não negue o que Deus fez. Na nova aliança, a forma de você abençoar uma pessoa, um filho, um familiar, você é um abençoado de Deus. Um abençoado de Deus. Não negue o que Deus lhe deu. Para o seu filho, para a sua mãe, para você mesmo, aqui na igreja. Não negue o que Deus lhe deu. Quando o véu é retirado, você entende isso. Eu sou um abençoado. Sou um filho de Deus. Um escolhido, um predestinado. Olha o que diz também aqui Gálatas. Aproveitando que nós estamos aqui, capítulo 4, verso 6. Essas coisas não se entendem pela carne, é pelo Espírito. Por isso que aqui eu não convenço ninguém. Eu apenas exponho a palavra. Por isso que eu não fico aqui forçando. Mas você precisa ficar aqui na igreja. Fica aqui. Porque o mal foi destruído. Você é um abençoado. Não é mais o tempo de viver nas coisas, nas práticas da lei. E sim na graça, não. É Deus na pessoa. É Deus que lhe converte. Entenda isso você, diante da sua casa e diante daquele que vem aqui pela primeira vez. É Deus que vai converter o irmão. O pastor vai semear e Deus vai dar o crescimento. Então aqui a gente dá a atenção necessária, mas sem bajulação. Repito uma vez mais, sem forçação de barra. Porque o homem de Deus entende. É Deus que converte. O homem de Deus entende. É Deus que converte. Sendo assim, ele espera o crescimento que vem de Deus. E aqui, é um conhecimento lindo, 4:6. E porque vós sois o quê? Filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és o quê? Escravo. Porém o quê? Filho. E sendo filho também herdeiros por Deus. Então aqui diz que você é filho. E antes falou que você é um abençoado. E não mais escravo. Porque quando o véu é retirado, você entende que você é um herdeiro de Deus. Amém, abençoado? E não é só a religião. Atenção, hein? Não é só as igrejas de campanhas e corrente, fogueira santa, que escravizam uma pessoa, não. Que fica ali convencendo a pessoa ali a ficar naquela situação e pondo medo e etc e tal, não. Não é só esse sistema religioso, mas também aqueles que pregam, que falam de forma suave. Escraviza ou não escraviza? Escravizam pessoas a um Deus que tem boca e não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não pode fazer nada por ninguém e nem por ele mesmo quando cai no chão e se arrebenta todo. É por isso que o Salmo 115 diz: honras somente a Deus. Somente a Deus. Porque esses lugares aonde o fulano fala de forma suave, também escravizam muitas pessoas. E você vê ali a pessoa dando honras e pedindo para aquele Deus de gesso iluminar o filho, iluminar o caminho do marido, e curar o Beltrano, e dar casamento para a filha que está há 40 anos sem casamento, e por aí vai. Então são pessoas que também estão escravas. Com palavras o quê? Suave. Suavemente. Voltemos a Atos 16:14, é isso mesmo? 16:14. E começa assim, uma vez mais, do comecinho, Atos 16:14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, e você já entendeu até aqui, letra por letra, palavra por palavra, nos escutava. O Senhor
Foi Paulo que convenceu ela? Foi Paulo bajulando ela? Não. O Senhor lhe abriu o coração para atender, para receber, para compreender as coisas que Paulo dizia. Aí eu pergunto, quem é que converte uma pessoa? Deus. É Deus que lhe converte. Por isso, temos esse título na reunião de hoje. É Deus que lhe converte. E a partir desse momento, essa mulher ocupou a sua mente, a sua vida, só com o Evangelho da Graça. Só com as palavras que Paulo havia ministrado ali, e estava ministrando ali. As coisas que ela ouviu, da lei, as coisas do velho pacto, ficaram tudo para trás. Porque é justamente o que acontece quando a pessoa recebe a revelação da graça. Quando ela se converte mesmo, o convertido por Deus, ele ocupa a sua mente só com as coisas da graça de Deus. Só com o Evangelho, em querer aprender mais, em querer compreender o sistema religioso, as coisas da igreja de campanhas e correntes, tudo isso fica para trás, tudo isso é página virada. Ela passa pela porta daquela igreja que ela estava ali fazendo jejum, ou subindo cada degrau de joelho, ela não sente falta. É uma página virada por Deus. Quando a pessoa é convertida por Deus, ela não sente falta de nada. Se você conhece uma pessoa que voltou para a lei, voltou para o Deus te abençoe, depois que aprendeu que é um abençoado, é porque essa pessoa nunca foi um convertido por Deus. Era um ouvinte da palavra, que ouviu, gostou, nossa, esse Evangelho da Graça é bacana, que maravilhoso, legal. Como tem algumas pessoas que entram em contato comigo pela internet, pastor, que palavra boa, viu? Eu ouvi a sua mensagem, muito boa. Aí você vai lá na linha do tempo da pessoa, tem um monte de vídeo de pregador da lei, e falando do diabo, do inferno, em campanha e sacrifício. Essa pessoa, ela não recebeu a conversão que Lídia recebeu. Porque quando a gente recebe, a gente não sente falta e nem saudade de nada do sistema religioso. Amém. Nada. E nem anda com medo das pregações, que um dia você ouviu lá, bom, agora eu estou em graça, mas e o diabo, e o demônio, mas e o olho gordo, e o olho magro que o pastor falava lá, ai, 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 ela perde o medo de tudo isso. A conversão garante, o mal foi destruído, meu filho. Hebreus 2,14. Você está livre. É por isso que quando uma pessoa vem aqui, a gente cumprimenta, a gente ora, mas a gente respeita o tempo de Deus. Eu mantenho uma distância prudente. Eu não vou ficar aqui 1 hora, 2 horas. Olha, não, mas você tem que ficar aqui na nossa igreja. Ó, eu vou te ensinar mais uma coisa aqui. Eu vou te mostrar. Não, vou te mostrar que aquele pastor lá está errado do sistema. Eu vou te provar por A e B. E 2 horas você ali. E 3 horas. Você vai ter um discípulo da carne. Prega a palavra. E Deus dá o crescimento. Quem converte é Deus. O proceder nosso, de um pastor em graça, tem que ser o mesmo de Paulo. Glória a Deus. Paulo pregou, e quem estava ouvindo ele, Deus converteu. Deus abriu o quê? O entendimento. Deus se mostrou. Amém. A minha mensagem está na internet. A pregação da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, no amor e na graça de Deus, está na internet. Tem um monte de gente ouvindo. Quem é que vai abrir o entendimento dessas pessoas? Deus. Então eu faço a minha parte, eu planto e Deus vai dar o crescimento. É assim que você deve viver em graça, com essa maturidade, com esse entendimento transformado. Não, quem vai transformar meu filho é Deus, quem vai converter ele para a graça é o Senhor. Eu não vou ficar aqui obrigando, não vou ficar aqui brigando, mas também não vou deixar de evangelizar. Porque tem pessoas que misturam tudo. Ah, como é Deus que converte, então não vou falar mais de nada para ele. Você está errado. Porque o Evangelho em Romanos diz, se não houver quem pregue, como crerão? A nossa parte tem que ser feita, como também diz a carta de Paulo aos Coríntios. Apolo regou, eu plantei, ele fez a parte dele, eu fiz a minha, o pastor Alto está fazendo a dele, você também, o pastor Sandro. Agora Deus é que dá o crescimento.
Você nunca deve parar de fazer aquilo que você tem que fazer, que é plantar a semente, para Deus dar o crescimento em nome de Jesus. Então, o convertido por Deus, ele abandona tudo lá da lei, ele perde o medo de tudo que ele ouviu lá dentro, ele esquece, ele não sente falta, ele não sente saudade de nada. Quando é Deus que converte, o abençoado, na graça, quando ele é um convertido por Deus, é lindo demais. Ele tem fome de Deus, de buscar. Cada vez mais ele quer pregação, ele quer ceder, ele quer ouvir, ele quer aprender. Ele respeita as autoridades, é uma coisa linda. Ele busca o alimento mesmo. Ele não consegue viver essa vida sem o Evangelho. Meu Deus do céu, sem a graça de Deus eu não vivo. É tudo para mim a mensagem da graça. Aquele lugar ali que eu me alimento de Deus é tudo de mais importante que eu tenho. Porque ali fala do Deus que se revelou para mim, que me tirou da lei para a sua maravilhosa luz, para a sua graça. Então há uma fome de Deus no abençoado. O convertido por Deus, uma outra característica, ele é grato a Deus constantemente. É o fruto que a gente vê. Toda pessoa, no ambiente da graça, que sempre que adentra, graças a Deus por esse dia. Graças a Deus deu certo. Deus me livrou, Deus me protegeu, louvado seja Deus. Esse é um convertido. Porque o tempo todo ele se gloria na força e na grandeza de Deus. Olha, Deus trouxe aquela provisão para mim, fulano, olha, graças a Deus, os anjos ministrou, Deus me respondeu. Louvado seja o nome dele. O convertido, ele é sempre grato. E sempre que eu falo de gratidão, eu lembro das palavras de Davi, no Salmo 103. Ele diz, Deus, eu sempre vou bendizer o teu nome. Eu nunca vou me esquecer de nenhum feito teu, Senhor. Nem esse de hoje, e nem o de ontem, e nem do ano passado, e nem aquele 10 anos atrás. Eu sou grato, Davi diz, no Salmo 103. Eu sou grato por tua compaixão, Senhor. Sou grato por tua misericórdia. O Senhor me sarou. O Senhor me livrou da sepultura, porque eu estava para morrer. E o Senhor teve compaixão de mim. Louvado seja o Senhor. O convertido mesmo, ele é grato constantemente a Deus pelo dom da vida. Por tudo. Ele vive em gratidão constante. Senhor, obrigado por tua misericórdia, Senhor, por tua compaixão na minha vida. Muito obrigado, Senhor, por ter me respondido. O Senhor não desampara o justo, o Senhor é bondoso. A minha vida tem sido contemplada por tua bondade, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Nessa situação, nesse acidente aqui, Senhor, eu recebi o teu livramento. Era para eu estar morto, mas o Senhor teve misericórdia de minha vida e me deu uma nova oportunidade e me livrou daquele acidente. Louvado seja o teu nome, Senhor. O convertido, há nele uma gratidão eterna a Deus. Em casa depois, leia o Salmo 103. A gente vê ali Davi dizendo, olha, a minha gratidão será sempre eterna a Deus. Salmo 103, será sempre eterna a Deus. Eu recebo você com essa gratidão. Porque esse é o fruto do convertido. Há nele uma gratidão eterna. Outra coisa, uma outra característica boa daquele que é convertido por Deus, assim como Lídia foi convertida por Deus, naquilo que ela escutava, ouvia do apóstolo Paulo, que era o evangelho da graça. O convertido por Deus é perseverante. Há uma confiança dentro dele, mas muito grande. Mesmo que as pessoas digam que não, mesmo que chegue gente para dizer que não vai dar certo, ele está ali esperando contra a esperança. Vai dar certo sim. Deus vai realizar na minha vida, Ele vai me dar essa conquista, porque Ele é bom, Ele é fiel, em nome de Jesus. O convertido não perde a esperança, não perde a confiança. Ele tem a atitude de Abraão, que diz lá em Romanos, esperando contra a esperança. Muitas situações apontavam para Abraão que ele não ia tomar posse da promessa, que era o filho.
Isaac, tem muita carne e até mesmo atua para falar isso, apontando, ó, você não vai chegar lá, você não vai tomar posse. A sua carne é a carne de outras pessoas. O convertido não recebe. O Deus dentro dele é tão forte que conversa com ele. Eu estou contigo. Tem anjo ministrando a seu favor, meu filho. Hoje é o melhor dia da sua vida. Deus fala com ele, Deus conversa com ele de uma forma tão linda que ele não desanima. Ele chora, mas ele não desanima. É como diz a carta de Paulo aos Coríntios: você é um anjo em vaso de barro, atribulado, porém não destruído, abatido, porém não desanimado. O convertido tem essa confiança no Senhor. E é muito lindo a gente ver esse fruto. Um outro fruto na vida do convertido, ele é fiel a Deus. A voz de Deus quando fala. O convertido tem um coração aberto para Deus na hora de semear. Quando o pastor fala de oferta, ele não se entristece. O convertido não se entristece com isso, não. Ele se alegra. Ele vê o momento de semear como oportunidade dele prosperar ainda mais. Graças a Deus, vou ter mais uma oportunidade de prosperar. Porque é aquele que planta, colhe. Aquele que dá, recebe. E Deus só dá semente a quem semeia. Então está aí uma ótima oportunidade para eu me tornar mais rico do que eu sou. Então, o convertido não se entristece. Porque ele não tem o coração no dinheiro. O coração dele está no Deus que está dando dinheiro para ele. Ele não se gloria na sua força, ele não se gloria na sua riqueza, no seu dinheiro, no seu emprego, na sua carteira assinada. Ele se gloria no Senhor o tempo todo. Graças a ele eu tenho esse emprego, graças a ele eu tenho saúde, graças a ele eu tenho dinheiro para mim e para a obra de Deus. Ele se gloria o tempo todo em Deus. É o convertido. Por isso que aqui em Graça eu não preciso ficar convencendo ninguém a nada. Aqui é Deus. Um pastor da graça não tem que ficar bajulando ninguém. Olha, sexta-feira eu vou para o café santo na sua casa. E sábado para o almoço santo. E o domingo o churrasco santo. Para ter aquele dizimista, para ter aquele... Olha, eu vou orar por você 24 horas, hein? Vou te dar bom dia todo dia. De 1 em 1 hora eu vou ligar para você. Não. O homem de Deus, ele sabe, ele é maduro, é Deus que converte, é Deus, e Deus quando faz a obra, ele não faz pela metade, ele faz completa. A conversão é completa. A pessoa vem com fome de Deus, de querer buscar, de querer ser fiel, de querer adorar, de querer congregar. Ele libera perdão. É um fruto mais lindo que o outro. Depois leia Jeremias 9:23. Lá diz que o convertido não se gloria na sua força nem na riqueza. Ele se gloria em Deus. O convertido, repito uma vez mais, tem um coração aberto para Deus. Uma coisa que me chamou muita atenção, e que é fruto de uma pessoa convertida, foi o que a Dona Divina fez semana passada. Ela veio ao meu encontro, porque nós estávamos... há um tempo aí, sem poder ter os cultos presenciais. Agora está liberado. Mas a gente passou aí uns 3 meses sem poder ter o culto presencial. E agora que a gente retomou, graças a Deus, ela me procurou lá no escritório: pastor, eu trouxe esse envelope. E eu não tinha lembrança de ter dado nenhum envelope para ela. Mas o que é que tem aqui, abençoada? Aqui são todas as ofertas dos domingos que eu não congreguei por conta da quarentena. Então, sempre que eu assistia a reunião pela internet, eu separava a oferta daquele domingo. E no outro domingo, eu assistia a reunião e separava a oferta daquele domingo. E eu trouxe aqui. Eu pedi isso para ela? Não. Quem é que falou no coração dela? Deus. O convertido é assim. Ele é obediente à voz de Deus. Quando Deus fala, não precisa do pastor. Não precisa o pastor estar em cima, ó. E não se esqueça de semear. E não se esqueça de cuidar da obra. Não, o convertido sabe. O
Como tem abençoados que depositam. Essa pessoa que também deposita é um convertido. Isso é fruto de uma pessoa convertida. Que não precisa estar lembrando o que tem que fazer. Porque o convertido você não precisa estar pedindo nem lembrando nada. Ele sabe. Independente das quatro paredes, ele é um convertido por Deus. A voz de Deus está dentro dele. Em todos os sentidos. Para frear a carne dele, ó. Isso aqui é uma situação de carne. Você não deve estar aí. Ele é verdade, papai. E ele dá um passo para trás. Ele sai daquele caminho e vai para onde Deus manda. Para livramento dele. Do mesmo jeito é o semear. Meu filho, a minha obra precisa mais de você. Amém, papai. Já estou separando aqui. Já estou mandando, já estou depositando. É Deus nele. O convertido é assim. Não precisa eu estar forçando nada aqui. Graças a Deus. Como é bom ser pastor na graça de Deus. Então, tem pessoas que vêm, né, com ranço religioso. Ah, mas o pastor não me bajula, o pastor... puxa vida, assim eu não dou dízimo. Você não é convertido. Porque o convertido não precisa que o pastor fique em cima, convencendo você de nada e nem bajulando você de nada. A voz de Deus fala com o convertido. É isso que Deus quer que você entenda nessa manhã. E mesmo que ele se mude lá para o Belém do Pará, ele não abandona o evangelho e nem deixa de fazer o que ele fazia aqui. Ele continua ouvindo o evangelho de lá pela internet e depositando as suas ofertas. E semeando as suas ofertas. E sendo fiel a Deus lá do Belém do Pará. Sabe por quê? Porque não foi o homem que convenceu ele, foi Deus que o converteu. Ele é um convertido por Deus. O convertido por Deus chama a atenção da gente. Então a atitude da Dona Divina me chamou a atenção. Meu Deus, eu não pedi nada para ela. Mas essa ovelha foi eu que converti. Então quando eu converto uma pessoa, eu falo com ela, eu peço coisas e ela faz. E a minha ovelha faz. E feliz daquele, e bem-aventurado daquele que obedece o momento que a voz de papai fala. Filho, faça isso para a minha igreja. A carne vai militar. Não, mas você não pode fazer isso. De forma alguma, cruz credo, sangue de Cristo tem poder, não faça isso, você vai passar fome, passar miséria e vai morrer. Não, o convertido não pensa assim, não vou morrer nem passar miséria não, Deus está falando, amém, graças a Deus, toma aqui, ó. Muito mais Deus vai me dar, muito mais tem Deus para me dar do que eu para dar para Ele. E ponto final. O convertido tem um coração generoso, aberto para o seu Deus. E nem fica triste quando o pastor fala de oferta, repito uma vez mais. E quando Deus se revela ao escolhido, quando a conversão é por Deus, o abençoado pode passar pela tempestade que for, pela dor que for, pelo sofrimento que for, pela perda que for, ele não deixa isso aqui. Ele não abandona o evangelho da graça. Você vai ver ele na próxima reunião aqui congregando, dizendo: Deus, o Senhor me deu e o Senhor levou. Louvado seja o Senhor. O convertido é assim. Ele não fica magoado com Deus, ele não fica com raiva com Deus, ele não fica com tromba de elefante, ele não ameaça Deus, não vou mais para a igreja, não vou mais semear, não vou fazer mais nada, hein? Eu perdi um familiar, perdi meu emprego, chega! Não quero saber de igreja. Não, convertido não... Isso não é característica de um convertido, isso é de uma pessoa convencida, de um ouvinte, de alguém que está só ouvindo o evangelho. O convertido não. Convertido, ele pode passar pelo que for, pela dor que for, pela perda que for. Ele continua sendo adorador de Deus, ele continua amando a Deus, ele continua reconhecendo Deus na sua vida. Essa pessoa está em Cristo. Esse familiar que eu perdi, esse filho, esse marido, está em Cristo. O seu espírito está na pátria, céu, paraíso. E ele adentra aqui na próxima reunião, com alegria, cumprimenta o pastor, cumprimenta os irmãos, abençoado, pedra viva, hoje é o melhor dia da nossa vida. Deus, eis-me aqui. O Senhor é soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. Quem sou eu, Senhor, para discutir contigo? Eu sou criação tua, Senhor. Sou teu. Foi o Senhor que me fez. Quem sou eu para brigar com o Senhor, que é o chefe do mundo, o Criador de todas as coisas? Eu estou aqui para te respeitar, Senhor. Louvado seja. O convertido age assim. Agora, quem revelou o Evangelho da graça de Deus para Paulo?
Deus também. Foi Deus que deu entendimento para Lídia quando Paulo pregava, e o mesmo Deus revelou para Paulo as palavras do céu paraíso. Gálatas capítulo 1, verso 11. Anota aí, abençoado de Deus. Gálatas, o capítulo é o 1, a partir do verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim, anunciado, não é segundo o quê? O homem. Não era fruto da imaginação de Paulo. Ele não aprendeu, ele não recebeu de um discípulo do Senhor Jesus. Mas o próximo verso diz que do próprio Cristo ressuscitado, ele recebeu o entendimento, a revelação do Evangelho. E diz assim, verso 12: porque eu não recebi nem aprendi o quê? De homem algum. Por isso que o Evangelho deve ser levado a sério, em máxima consideração, a graça de Deus. Porque não é uma palavra de homens, é algo do céu paraíso, é algo de Deus. De Deus abençoado, algo divino. Tem que ter máxima consideração. Não foi um pensamento de homens que Paulo recebeu, algo da imaginação da cabeça de ninguém, não. O próprio Cristo ressuscitado revelou para ele. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O Cristo ressuscitado diretamente falou com ele. Diga, é Deus que revela. Que maravilha. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de quem? De Deus, e a devastava. Paulo, quando estava na lei, quando o véu não tinha sido removido ainda, como nós aprendemos, ele era zeloso pela lei, e por ser zeloso pelo judaísmo, ele perseguia os cristãos, para prender, para matar, pelo fato de ser seguidor de Jesus. Assim era Paulo no passado, antes da graça de Deus, antes da conversão, antes de Cristo revelar o Evangelho para ele. Eu me faço entender? E para sair desse judaísmo, dessa vida, só por Deus mesmo. Por isso que as pessoas que estão no sistema religioso, é por Deus que elas vão sair. Até aquelas que dizem assim, daqui eu não saio nunca, jamais alguém vai me tirar daqui. Eu acredito que Paulo também deve ter dito isso. Daqui ninguém me tira. Ninguém mexe aqui com a lei de Moisés. De perseguidor, de inimigo de Cristo, ele passou a ser servo de Cristo e pregador do Evangelho da graça. E quem lá atrás, jurou, daqui ninguém me tira. Daqui eu não saio. Como tem pessoas na igreja, daqui eu não saio. Eu também acreditava que lá no sistema, de lá eu nunca ia sair. E eu era zeloso por aquilo lá. Brigava, defendia o líder e tudo mais. Mas quando o véu é retirado, eu entendi que eu estava buscando Deus do jeito errado. O tempo todo ele estava dentro de mim. E eu buscando nas coisas externas. Quando na verdade ele estava dentro de mim. Os meus olhos foram transformados, iluminados. Assim também aconteceu com Paulo. E assim vai acontecer com muita gente que está nos ouvindo. E com muita gente que falou para você, não, eu nasci católico, apostólico, romano e vou morrer católico, apostólico, romano. Se Deus quiser. Porque se Deus quiser se mostrar para a pessoa, revelar a graça, aí você vai ver essa pessoa aí, deixando santo, imagem, Deus de pau, de pedra, de gesso, você vai ver uma mudança linda, porque Deus realiza esse milagre. Seguindo aqui com a leitura, uma vez mais o verso 13, Gálatas capítulo 1. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso
das tradições de meus pais. Ele levantava discípulos com a mesma revolta, a mesma ira e o mesmo zelo. E depois teve que evangelizar todos eles para a graça de Deus. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, diga, isso é predestinação. Nós somos escolhidos, abençoados. Diga, escolhidos. Não foi você que escolheu Deus, não. Foi Ele que te escolheu. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Quem converteu Paulo para a graça de Deus? Deus mesmo. Para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo não consultou ninguém, ele não consultou a mãe, nem o pai, nem a tia, nem a prima, ninguém. Ele foi obediente àquela revelação e seguiu o seu caminho, pregando o Evangelho da Graça. Porque quando Deus converte, a pessoa não pergunta para ninguém. É como você, é como eu aqui. Quando Deus me revelou a graça, eu tinha certeza. Eu não fiquei, o que você acha? Você acha que eu devo viver a graça ou não? E você, qual a sua opinião? Não. O convertido não precisa disso. Ele ouve, Deus revela, ele segue. Entendi, Senhor. Eu estou livre do pecado, o mal foi destruído, graças a Deus. Então agora eu já sei o que eu tenho que fazer. É viver a graça do Senhor e aprender mais e mais. Tem muita coisa que eu quero saber. E a pessoa segue. O convertido age dessa maneira. E essa conversão de Paulo foi tão dramática, porque quando Deus quer uma coisa, para Ele nada é impossível. Essa pessoa que é difícil de você lidar com ela, pastor, talvez essa pessoa nunca vai receber a graça, se Deus não quiser, porque se Deus quiser, para Ele nada é impossível. Por mais difícil que seja essa pessoa, de se lidar com ela, de conviver com... Por mais difícil que seja. Paulo era uma pessoa difícil. Imaginou um homem que sai matando, prendendo. E você depois vê ele ali pregando a graça de Deus. Você é um abençoado. E você, semana passada, tu queria me matar, bandido. Então, isso só Deus pode fazer. Olha, você é um filho amado, escolhido. E você, caramba, semana passada ele estava prendendo um monte de gente aí falando, vai morrer, hein? Seu seguidor maldito de Jesus, vou te matar. Estou com sangue nos olhos. E depois você vê ele falando do amor de Jesus. Está ali, ó. Para Deus nada é impossível. Está vendo? Deus pode mudar uma pessoa difícil. Amém. Paulo era uma pessoa difícil, ele está dizendo, eu era uma pessoa difícil. Eu perseguia os servos de Deus. Eu persegui os servos de Deus. Tem gente que persegue a igreja, que me persegue. Essa pessoa está prestes a se converter à graça. Porque Paulo perseguiu os servos de Cristo. E depois se converteu. Foi convertido. Deus, em Cristo Jesus, foi ao encontro dele. Vamos conhecer um pouco da história? Atos 9:1. Aí a gente conversa mais sobre isso. Atos 9:1. E começa assim, ó. Anote você também, abençoado. Estou sempre pedindo para você anotar, para que depois você possa meditar uma vez mais em cada evidência que a gente leu até agora. E a próxima é Atos 9, verso 1. Aqui fala da conversão de Paulo. Tem momentos que a Bíblia fala Saulo, está se referindo à mesma pessoa. Paulo tinha esses dois nomes, tanto Saulo como Paulo. E começa assim. Saulo, respirando ainda o que? Ameaça e morte contra os discípulos de quem? Do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. Paulo era perseguidor mesmo dos cristãos. Era um homem cego. Olhe para mim, ele era cego. Porque até você encontrar o Jesus que está dentro de você, você é cego. Enquanto você não encontra o Jesus que está dentro de você, você é um cego. Paulo era um cego. Ele tinha zelo pela lei, aquela lei cegou ele. Então vê uma pessoa ali,
que não estava praticando a lei de Moisés, era uma afronta. Então ele já estava se preparando. Vamos pegar aquele ali, ó. Aquele ali vai morrer também. É discípulo de Jesus lá. E é aqui que Paulo muda de rumo e se converte. É aqui que conta como tudo aconteceu na vida do apóstolo Paulo. A forma dramática que o Senhor Jesus usou para converter ele foi de forma dramática. Literalmente, Paulo teve que levar uma paulada na cabeça. Ele teve que ser açoitado pelo Senhor. Porque quando se é filho, Hebreus 12 diz, o filho que Deus ama, ele disciplina, ele corrige, e se necessário for, ele açoita, para a conversão daquele escolhido, daquele filho, daquele abençoado. Então Paulo teve que, de Deus, levar uma paulada na vida mesmo. Ele teve que ser corrigido, açoitado mesmo, para deixar de perseguir os servos do Senhor. Tem pessoas que a conversão também acontece dessa forma. Não necessariamente como aconteceu com Paulo, mas tem pessoas que precisam ser disciplinadas, corrigidas e açoitadas se necessário for. Não necessariamente como Paulo. Paulo ficou 3 dias sem enxergar, por conta do açoite do Senhor. Quando você persegue a um servo meu, é a mim que você está afrontando. É a mim que você persegue. Vamos continuar lendo. Verso 2. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho de quem? Do Senhor Jesus Cristo, assim homens como mulheres, os levasse preso para onde? Para Jerusalém. Ele tinha tanta raiva dos cristãos, que o coração dele estava assim, abençoado, com esse excesso de raiva, pronto para prender, pronto para matar. Eu quero, no caminho para Damasco, eu já quero ir prendendo, matando, já quero ir já fazendo a coisa. Aí Deus, espera aí, eu preciso mudar a rota na vida desse Paulo, eu preciso trazer a conversão, a mudança. E ela veio, graças a Deus. Olha só, seguindo ele a estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Meu Deus do céu, quem será que está falando com ele? Ele não está vendo ninguém aqui. E o açoite de Deus, ó, ali na vida de Paulo. O negócio aqui é sério. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Até aqui. Paulo precisou levar, como eu falei agora há pouco, uma paulada na cabeça para sair do caminho errado, para parar de perseguir os servos de Cristo ressuscitado. Se Deus converteu a Paulo, então Deus pode converter qualquer pessoa, por mais difícil que seja. Até aquela que persegue você na sua família, por causa da fé que você tem na graça de Deus. Até aquela que persegue a igreja, que fala mal do pastor e deseja tudo de ruim. Deus também pode transformar e converter esse marido, esse filho, quem quer que seja. Que persegue você
por causa dessa fé que você tem, por causa dessa conversão que você tem ao Senhor. Paulo era uma pessoa difícil também, zeloso à lei, mas Deus tirou ele daquele caminho e revelou a graça. Talvez você tenha um familiar numa situação de carne, ou um familiar no sistema religioso. Para Deus não é impossível transformar esse coração e revelar a graça. Tirar ele da lei para o evangelho, tirar ele dessa situação da carne, para uma vida de nova criatura em Cristo Jesus. Para Deus nada é impossível. Se Deus realizou essa conversão na vida de Paulo, Ele também pode transformar o teu familiar. Amém? Amém. Por isso você nunca deve perder, abençoado, a sua esperança com relação a esse familiar. Atenção, igreja. Não perca a sua esperança com relação a esse marido, com relação a esse filho, essa mãe, esse pai. Não perca a sua esperança, em nome de Jesus, que talvez persegue a igreja, ou que talvez está numa situação de carne. Deus é poderoso para transformar essa pessoa. Uma hora, essa pessoa vai se encontrar com Deus, como aconteceu com Paulo, né? Ele não se encontrou com o Senhor? Então uma hora também vai acontecer com esse filho, com esse marido, com essa esposa, com esse familiar. Uma hora também vai acontecer. E a gente não pode perder a nossa esperança de continuar orando, chamando a existência. Ilumina os olhos dessa pessoa, Senhor. Tira essa raiva que essa pessoa sente da igreja, do pastor. Orar, orar, orar. Chamar a existência. Vai chegar uma hora que o milagre vai acontecer e eu recebo. As minhas considerações finais, de tudo que a gente aprendeu até agora, lendo aqui a conversão de Paulo, Lídia, convertida ao Evangelho por Deus, assim como Paulo. Paulo falando que aqueles que estão na lei, nem convertidos são, só quando o véu é retirado. E quando o véu é retirado, a gente entende tanta coisa linda, que a gente é herdeiro, é abençoado, é filho. Que Deus não é objeto, não é porta, não é manto, não é sal, mas é Espírito. As minhas considerações nisso tudo que a gente aprendeu hoje com Bíblia, não permita que nesse caminho de conversão, que nesse caminho de graça e amor, que nesse caminho do Evangelho que você está vivendo, não permita que nada, nenhuma situação, nem a sua carne, nem outras carnes, afaste você daqui. Amém? Se mantenha firme, nunca deixe de ouvir a voz de Deus, dê ouvido ao Evangelho, não ouça pessoas que não têm compromisso com Deus, porque elas falam de forma negativa contra a igreja, contra o pastor, para você não estar aqui, para você não semear, para você não vir para cá. Vai lá o ano que vem, faz o seguinte, começa a congregar em 2040, 2030 você volta, porque aí já não tem mais o Covid-19, já não tem mais isso. 2030 você aparece lá. Pessoas que não querem que você viva a sua fé, a sua confiança, porque o Salmo 91, verso 3 diz, que existe um Deus que nos livra de perigos escondidos e de doenças mortais, e eu creio na força e no poder do meu Deus. O convertido recebe, ele acredita. Então ele não recebe esse tipo de palavra, sabe? Não vai não, aquela coisa toda. Não. Ele não deixa palavras de pessoas sem compromisso entrar no seu coração. Ele é firme no Evangelho, firme na pregação. Ele não deixa seu coração ser endurecido por gente frente fria. Ele é alguém que recebe com alegria as exortações de Deus. Graças a Deus que o pastor foi usado hoje para falar o que ele falou. Eu estava precisando. O convertido não fica chateado com o pastor. A pregação pode ser exortativa ou não, pode ser de paciência ou não, de amor, de esperança, de conhecimento, doutrina. Ele tem paciência para ouvir, ele ouve com alegria quando é um ensino de doutrina. Hoje, uma ministração maravilhosa, é doutrina. É o conhecimento da graça na sua vida.
E tem reuniões que a gente fala da esperança que a gente tem que viver. E já de outras vezes, do perdão que você tem que liberar. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. Então o convertido recebe com alegria. Ele não fica com cara feia. O pastor está falando que tem que perdoar. E que tem que perdoar o filho, perdoar o marido. Deve ser indireta para mim. Não, o convertido não tem picuinhas carnais. Ele não toma a palavra só para ele. Ele entende que Deus está falando com todo mundo. Deus está falando com a igreja, com o corpo. Deus está cuidando da sua amada. Deus está falando com as pessoas que estão conectadas, acompanhando a transmissão. Ele não toma aquela palavra só para ele. O pastor está falando de casamento. Deve de ser indireta para mim de novo. Não, o convertido não pensa dessa maneira. O cuidado de Deus, mais uma vez, falou, e eu vou colocar em prática, para que o meu casamento seja um casamento feliz. Então, o convertido vê tudo sempre com bons olhos. É Deus cuidando de mim, é Deus cuidando da minha casa, é Deus cuidando do meu casamento, louvado seja Deus. E essa é a minha consideração final com o tema de hoje. É Deus que lhe converte. E isso ficou claro com a Bíblia. Tenham todos uma semana maravilhosa, uma semana feliz, uma semana abençoada, com o serviço angelical desse Deus maravilhoso em tua vida. Você que está aqui e você que está conectado, acompanhando essa transmissão, uma semana abençoada, a melhor da sua vida. Até a próxima reunião. Em nome de Jesus, bom dia a todos. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.